Olá, tudo bem? Pastor Darley Frois e hoje, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Esta palavra é para você que está endividado, em dificuldades e não sabe como resolver. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você sabia que existe na Bíblia Sagrada uma passagem em que há uma mulher muito preocupada, e poderia ser um homem, porque ela tinha uma grande dívida, e naquela época as dívidas eram pagas com o que a pessoa tivesse. Se a pessoa tivesse bens, os bens seriam levados, mas se a pessoa tivesse filhos, os filhos seriam levados. Abra sua Bíblia comigo, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chegou até Eliseu e clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele era temente a Deus. Chegou então o credor e quer levar a mim e os meus 2 filhos para sermos escravos. Eliseu, o profeta, perguntou: e o que eu posso fazer por você? O que é que você tem na sua casa? E ela diz: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija pequena de azeite. Então o profeta, homem de Deus, disse: vai e pede vasilhas emprestadas. Não peça poucas, peça muitas vasilhas emprestadas para todos os teus vizinhos. Então entra na tua casa, fecha a tua porta, chama teus filhos e põe o azeite da botija pequena nas botijas grandes, nas vasilhas grandes, até que esteja cheio. Assim partiu ela e fechou a porta, e fez do modo como o homem de Deus havia dito. E foram todas as vasilhas cheias. Até que ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais um vaso. Mas os filhos disseram: os vasos acabaram. Não tem mais vaso nenhum, mamãe. Então o azeite parou. Observe o que está acontecendo com esta mulher. Ela está endividada, o marido dela morreu, mas tudo indica que o marido dela não era só um homem temente a Deus, era um homem que vivia a serviço dos profetas do Senhor. Se você não conhece a passagem aonde Jezabel, uma mulher que mandou acabar com todos os profetas do Senhor, essa história vai se desenrolar na época do profeta Elias. O homem que foi sucedido por Elias foi o Eliseu. O Eliseu, no caso aqui, é o sucessor de Elias. E é bem provado que na época de Elias é que este homem, marido desta mulher, servia a Deus. E tem um homem na Bíblia, que possivelmente era o marido dela, em que ele sustentou 200 homens com pão. Ele sustentou estas pessoas, e é provável que ele tenha contraído essa dívida porque ele precisava manter estes profetas alimentados. Na época, Jezabel tinha mandado acabar com todos os profetas do Senhor. E ele não só escondeu os profetas do Senhor, como os alimentou. E é por isso que a mulher vai diretamente a Eliseu. Porque Eliseu, ele recebeu a unção de Elias e uma porção dobrada desta unção. Então a mulher chega e diz: olha, o meu marido, que trabalhava para o profeta que você sucedeu, ele se endividou para poder cuidar dos profetas do Senhor. E é por isso que Eliseu, ele não foge da responsabilidade. Ele diz assim: eles estavam a serviço do Senhor? Estavam.
O seu marido cuidou deles, cuidou. Então você não vai ficar sem cuidados. Você será cuidado também pelo Senhor, porque o Senhor jamais desampara aqueles que estão envolvidos com Ele. Gente, vou falar uma coisa para você. Não tem patrão melhor do que o Deus eterno. Você já leu aquela passagem bíblica onde está escrito: não há sequer um que tenha dado um copo de água a um servo de Deus que não fique sem a sua recompensa, que não fique sem o seu galardão, que não fique sem os seus cuidados? Quando uma pessoa faz um bem, estende a mão, ajuda um ser humano, independentemente dele ser cristão ou não, os olhos do Deus Altíssimo já estão sobre essas pessoas. Lembra daquela passagem bíblica onde o Senhor Jesus diz assim: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava desprevenido de roupas e me vestistes, estava na prisão e foste ver-me, estava no hospital e foste me visitar. As pessoas dirão: mas quando te vimos em todas essas condições adversas e te servimos, o Senhor dirá-lhes abertamente: quando fizestes ao teu próximo, a mim me fizestes. Quando este homem cuidou aqueles 200 profetas, cuidou deles com pães, eles estavam cuidando indiretamente do próprio Deus. Quando eu faço um bem ao meu próximo, é a Deus. Tem até um provérbio que diz assim: aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Não é que a gente empreste alguma coisa, mas é uma forma de dizer que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que Ele servem. Quando Deus diz, através de Jesus Cristo: a um destes pequeninos fizestes, a mim me fizestes, então de modo nenhum você ficará sem sua recompensa. Então, o que temos aqui? Um milagre. Gente, a palavra milagre quer dizer um ato operado por Deus, algo feito pelo próprio Deus, algo extraordinário, algo que não tem explicação lógica, algo que é só Deus que opera. Gente, um milagre, ele deve ser recebido. O milagre não pode ser estudado, analisado, procurado, a forma em que tudo aconteceu. Milagre é milagre. Milagre a gente recebe, a gente toma posse, a gente acredita e a gente vai lá e recebe. Observa o que disse o profeta: o que você tem em casa. Era normal ter pelo menos um pouquinho de azeite em quase todas as casas naquela época, porque o azeite era algo raro, era algo caro e extremamente essencial. Olha o que este milagre foi capaz de fazer: tornar essa mulher pobre em uma mulher rica, em uma mulher de necessidade a uma mulher abastada, de uma mulher que tomava emprestado para agora uma mulher que empresta a muitos. Tudo por causa do milagre. Mas observe o que disse o profeta. Já há uma parte da Escritura que diz assim: crê no Senhor e crê nos seus profetas e prosperareis. Observe, primeiro, o profeta não pediu nada para ela. Segundo, o profeta nem foi na casa dela. Terceiro, o profeta perguntou: o que você tem em casa para que Deus possa operar o milagre? Ela disse: tem uma botija bem pequenininha com um pouco de azeite. E o profeta disse: é o suficiente para Deus. Porque para Deus, fazer o milagre onde já há abundância, isso aí não é muita coisa. Para Deus, um milagre extraordinário para nos impactar é quando Ele pega o pouco que temos. E é assim que Deus vai fazer na tua vida, se você crer. Ele vai pegar o pouco que você tem e vai multiplicar. Você vai pagar suas dívidas e vai viver do resto, se você acreditar na palavra do Senhor. E ela não duvidou, foi para casa, creu na palavra e viu o milagre
acontecer. Eita, glória a Deus!